vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da roda de conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo aí as nossas atividades, ok? A roda de conversa acontece de segunda a sexta, às 11h30 da manhã ou às 5 da tarde, é só você escolher o horário que é melhor para você, e esse link é sempre enviado via WhatsApp diretamente para que você possa entrar, ok? Hoje, nas nossas capas alternativas, nós vamos finalmente fazer a nossa capa 2.0, versão alternativa não oficial de artes digitais. Então a gente vai fazer a ilustração no papel, depois passar por sketchbook, e o tema abordado para essa capa alternativa é resiliência e de Cavalcante. Então a gente vai juntar os dois tópicos master do nosso semestre em uma única imagem nessa capa, lembrando que essas atividades alternativas não precisam ser entregues. Vamos lá? Aí, com esse laranja sendo uma cor oposta, o que acontece é que ele cria o destaque necessário para poder fazer perceber que esse menino é uma criança pequena e que ele é bem menor do que o sofá, ok? Vamos para a nossa próxima etapa, pintar o nosso menininho, nosso protagonista que está aqui no meio do sofá. Como esse sofá ele é bem escuro, vamos assim dizer, em relação ao resto, eu preciso usar cores nas roupas dele que chamem atenção, mas que ao mesmo tempo fiquem harmoniosas com o resto da tela, né? Com o resto do desenho. Então é nesse momento que você tem que começar a explorar as possibilidades. Então eu já tenho o sofá que é um azul escuro, eu vou fazer o cabelo dele preto e vou fazer ele negro. Então, basicamente, o tom de pele aqui a gente vai escolher tons de marrom. Então eu preciso pôr uma roupa nele que se destaque, que apareça e que combine com a cor desse sofá de alguma forma. Eu não tô dizendo que nós, como todo, combinamos com a cor do nosso sofá. Mas o que eu tô querendo dizer é que no desenho, nesse equilíbrio visual, as pessoas elas enxergam como um todo, né? Elas não enxergam como se fosse uma situação, é uma pessoa dentro de casa, deitada no sofá. Elas enxergam como uma ilustração e elas precisam entender a diferença dessas cores. Então eu peguei um tom meio salmão, porque o laranja é a cor totalmente oposta ao azul no círculo cromático, e pegando esse salmão, ele não fica nem um laranja tão berrante, mas consegue criar o contraste que a gente precisa para o corpinho se destacar. Já para calça, eu continuo nessa paleta meio de tons de azul, só que eu vou lá pro verde. Então, a mesma quantidade de preto que tem no azul, esse azul que é bem escuro do sofá, é mais ou menos a mesma quantidade de preto que tem nessa calça meio verde que eu coloquei nele. Então eles são cartelas de cores frias, que se entendem, e todos os outros elementos de contraste acabam funcionando bem, porque é um marrom bem quente, né, o da pele, ou mesmo a camiseta, que é um salmão mais leve, ele também é uma cor quente, ok? Já para a pessoa que está chegando, como ela não está necessariamente no cenário, eu pensei em usar cores que geralmente eu não uso aqui com vocês. Então eu coloquei a camiseta um rosa bem magenta, praticamente um rosa marca-texto, que é uma coisa que, como eu falei, eu praticamente não faço. E cores neon, elas combinam e contrastam com outras cores neon. Então fica aí a dica para vocês, se você não costuma trabalhar com cor neon, o que faz com que ela se destaque, ou a cor oposta dela, geralmente são outras cores neon. Do mesmo jeito que trabalhar com cores pastéis, o que destaca são as cores pastéis. Então eu fiz essa camiseta bem diferente, com uma estampa bem chamativa, para parecer que ela realmente está entrando no cenário, né? Um novo elemento que está aparecendo, ok? Para a calça dela, eu preferi trabalhar a mesma paleta de cores, então desse mesmo magenta, se você descer um pouco o círculo, você encontra este roxo. E eu acho que esse roxo combinou bastante com a camisa. Então eu simplesmente arrumo ali a opacidade que estava bem manchada, aumento o tamanho do pincel e pinto a minha calça toda. Então basicamente os personagens e os elementos que são menores, como os travesseiros, as plantas e tudo mais, já estão coloridos, e aí a gente vai passar para a próxima etapa. Depois de colocar todas as luzes e sombra que você precisar, a gente passa para o próximo nível, que é pintar depois janelas e paredes, ok?
Antes disso, como eles são familiares, falta pintar aqui a pele dela e o cabelo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu ajeito o cabelo pra ele ficar com mais curvinhas, né? Porque no desenho da rascunho eu acho que ele não ficou tão fofinho assim, ele não ficou com essa aparência de curvas mesmo, e eu vou explicar agora. Eu vou pegar esse pincel, que é o mesmo que eu usei pra pintar a pele, e vou deixar ele em preto. Só que ao invés de deixar ele muito pequeno para pegar nas beiradinhas, o que eu vou fazer é deixar ele bem grande para parecer que ele é um carimbo. Então vão ficar como se fossem as batidinhas que você dá na tela com o dedo, eles vão fazendo várias bolinhas e isso vai ajudar a preencher, deixando bem redondo esse cabelinho, que é o que vocês vão ver. Eu lembrei, enquanto estava fazendo, que o cabelo dela tinha a ideia de colocar uma tiara, como se fosse um arquinho, né, na cabeça dela, combinando com a cor da roupa. Vocês estão vendo que eu coloquei um cabelo que não é totalmente escuro, mas que faz parte ali da paleta de cores. Então, os tons mais rosados, tons ali pro roxo, pro magenta. Depois eu apago esses detalhezinhos que estavam sobrando de rebarba e tá feito mãe, criança, sofá e plantas. Para finalizar aqui, a gente vai começar a pintar a parte da janela. E essa janela que nós fizemos usando a ferramenta de forma básica pronta de retângulo. O que você pode fazer? Você pode clicar com o balde e usar o balde de preenchimento para poder pintar essa janela. E aí ele vai pintar tudo de uma vez. Ou você pode fazer igual eu estou fazendo, que é como a gente costuma pintar, que é ir pintando todos os espaços devagarzinho, seguindo o contorno de forma direitinha, seguindo a linha retinha e tudo mais. Nesse caso, por que dá para usar o balde? Porque é uma forma fechada. Então, isso facilitaria o processo e é uma das coisas que eu vou fazer com o fundo. Então, eu prefiro deixar usar para colocar esse balde para fazer, por exemplo, paredes, que são espaços muito grandes, ou portas, como eu vou fazer, porque janela dá para você pintar normalmente, que não tem problema algum. Para essa moldura da janela, eu coloquei ele como se fosse um cinza para parecer esses esquadrilhos de metal, que são essas bordinhas que a janela tem, que geralmente são feitas de alumínio. Uma das coisas que a gente fica com dificuldade às vezes é reproduzir a cor prata, ou dourado, ou cobre. O que vocês precisam entender é que essas cores mais metálicas, elas nem sequer são consideradas, né? Vamos colocar aqui entre aspas, cores de verdade. Elas são cores que elas têm esse efeito reluzente. Então, você não vai encontrar fácil, e principalmente não vai encontrar no círculo cromático, tons metalizados. Porque, como falei, é como se eles não existissem. Porém, o que você pode fazer? Quando você quer fazer algo prata, você pinta ele de cinza, que é a cor base, e faz o brilho branco. Se você quer pintar algo dourado, depende muito do dourado. Se for um dourado novo, você pode usar amarelo. Se for um dourado mais envelhecido, você pode usar um ocre. Se for alguma coisa cobre, você pode usar tons de laranja mais escuros, porque são tons que você precisa trabalhar luz e sombra. Geralmente com cores muito chapadas como essas, com cores sólidas, elas não funcionam tão bem. Pelo menos o dourado e cobre, prateado geralmente fica bem legal, cor de alumínio também fica bem bom. Mas essas outras não, justamente por causa dessa sensação que você tem de não ter muita textura, né? E as cores metálicas parecem que tem bastante textura. Então, tá na dúvida? Tá pintando algo que tem uma cor metálica, uma cor muito reluzente? Coloca só a cor base e faz o brilho com a mesma cor, porém com a opacidade um pouco mais baixa e a luminosidade um pouco mais alta, ok? Aqui a gente já tá chegando ao rumo final da nossa ilustração, com porta feita, né? Ou pelo menos esse espaço. Ela pode estar vindo até de um outro cômodo, por causa dessa luz que tem ali atrás. E aí, fiz a minha parede, tudo bonitinho. Como eu falei, ela pode estar vindo do quintal ou algo do tipo. Tô fazendo só esse rodapé, que é uma coisa bem clássica em desenhos animados, né? As casas teriam rodapé, e isso eu usei de referência. E escolhi um cinza para fazer o chão, para parecer que é como se fosse um chão de piso tradicional que a gente encontra na maioria das casas. Aqui tá finalizado, eu só vou fazer os retoques finais no rosto da minha personagem e basicamente eu acabei a minha capa alternativa de artes digitais para mostra. Bem, turma, bem-vindos à nossa gravação de tela. Eu já estou aqui com o sketchbook aberto e nele eu já adicionei a minha imagem. Então você vai imaginar uma ilustração onde tenha um pai vendo um filho fazendo a atividade.
Nesse sentido de pai, eu digo de responsável. Então pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um tio, às vezes aquele primo mais velho que fica com você, ou você é o primo mais velho que fica com alguém. Então, como se as pessoas estivessem fazendo essas atividades e assistindo ao canal juntas, ok? O que eu pensei? Eu pensei em uma mãe que chega em casa depois de ter trabalhado tudo direitinho, ou ela tava no quintal, por exemplo, e assim que ela entra em casa tem uma criança deitada no sofá assistindo essas videoaulas, ok? Por que eu pensei nisso? Porque é uma situação corriqueira, uma situação do dia a dia, dentro de situação de pandemia, então, de estarmos em casa, às vezes ela nem precisa estar voltando do trabalho, mas às vezes elas saíam para colocar o lixo, por exemplo, tá voltando, e aí tem essa criança assistindo a essa videoaula, ok? Eu fiz primeiro o sofá no meio, para poder localizar onde eu queria que ficassem todos os outros elementos, e então fiz a ilustração do menino deitado nesse sofá. Para ele poder parecer que é menor do que o sofá, como geralmente crianças são, eu coloquei 2 almofadas, uma na cabeça e uma no pé, para realmente dar a sensação de que ele tá no meio do sofá, que ele é uma criança pequena que tá assistindo essa videoaulazinha dela ali de casa. Pra casa não ficar tão vazia, coloquei um vasinho do lado da direita, né, da tela de vocês, e fiz essa pessoa que tá chegando acendendo a luz desse cômodo, que aí pode ser interpretado como de dia, de noite, o horário que a pessoa tiver livre para fazer. E geralmente, como as casas em comunidade são pequenas, eu já fiz essa porta e do lado tem a janela, o que também ajuda a trazer luminosidade aí pro desenho em si, não necessariamente pensando numa casa, mas para ilustração isso ajuda bastante. A primeira etapa foi colocar esse desenho dentro do sketchbook e diminuir a opacidade da camada dele. Criar uma nova camada por cima e contornar com preto. Vocês vão perceber que eu estou usando a caneta tinteiro, novamente, igual nós usamos no vídeo anterior, para poder fazer linhas bem retas, ok? Para fazer linhas que são bem firmes e sem texturas. Depois que eu faço todos os contornos, eu vou fazer a janela separado usando a ferramenta de forma que fica no menu superior, ok? Fiz isso, encaixei aqui todas as minhas peças todas bonitinhas, eu vou bloquear as camadas que tem contorno e começo a criar novas camadas. Vocês vão perceber que eu vou trabalhar com cores bem chapadas, ou seja, com cores que são únicas, né? Essas são conhecidas também como cores sólidas e assim por diante. Então, para fazer luz e sombra, como que eu faço? Eu vou pegar essa mesma cor e vou diminuir um pouquinho ali da saturação dela, né? Deixando ela um pouco mais escura. Então, diminui um pouco a saturação, a luminosidade. Vai ser a mesma cor, só que com um tom mais escuro. Vou ali no meu pincel de opacidade, deixo essa opacidade quase transparente e vou passando nas partes que eu gostaria que fossem um pouco mais escuras. Então, mesmo que seja uma cor firme, um bloco de cor, ou nesse caso, né, uma cor sólida, ele vai fazer o efeito de sombra. Para fazer a cor mais clara, é só pegar esse mesmo verde e arrastar para cima. Ele vai ficar com mais luminosidade, mais saturação, e aí você consegue fazer a cor do brilho. Para dar detalhes nas folhas, eu diminuí bastante o pincel, coloquei um verde bem escuro, e aí fui fazendo esses raminhos que tem dentro das folhagens, né, normalmente. Próxima etapa, eu vou pintar o vaso. Vocês devem ter percebido que eu fiz um desenho de um pássaro no vaso, só para poder fazer como se fosse um vaso decorado, desses que geralmente ficam dentro de casa, e para também não precisar ficar um vaso tão simples e vazio, né? Trazer mais detalhes. Lembrem sempre, quanto mais detalhes o seu desenho tem, mais rica vai ser a história que a pessoa vai tentar criar na hora de ler, né? De interpretar essa sua arte. Para terminar ali, eu fiz uns raminhos verdes para esse pássaro e fiz um detalhe de um sol. Na sequência, eu começo a trabalhar no sofá. O sofá ocupa muito espaço da nossa tela, então ele tem que ter uma cor que chame bastante atenção, mas que não roube a atenção só para ela. Aí eu fiquei pensando quais são as cores de sofás, que cores as pessoas têm de sofá, né? Geralmente sofás têm cores mais ou muito mais escuras, por serem de tecido, e aí esses tecidos ficam muito escuros quando estão dentro de casa, ou geralmente é aquele tecido parecido com couro falso, meio bege. Só que eu não quis fazer meio bege porque eu já queria fazer a parede e o chão claros. Então, se eu fizesse parede, chão e sofá tudo muito claro, não ia gerar nenhum tipo de contraste visual. E isso é muito importante de vocês trabalharem sempre.
Mesmo que você não saiba combinar tão bem cor, que você não saiba mexer tão bem com luz e sombra, contraste, ele é essencial, porque é o contraste que faz com que você enxergue todas as coisas, ok? Então eu fiz ele num azul meio escuro, e aí a gente pode imaginar que ele é de tecido, e aí fui criando novas camadas para poder preencher os outros elementos. Faço isso com as nossas almofadas, para poder destacar o meu personagem, que é esse aluno da aba, né, que está em casa. Eu coloco a almofada que está debaixo da cabeça dele como branca, porque assim traz mais luz para essa parte do desenho. Lembrando que branco sempre representa mais luminosidade, né? E aqui tá no pé dele, eu deixo a cor oposta do sofá, colocando uma cor laranja.